Eu posso falar particularmente por mim. A ideia, aquilo que eu falei, que não representa nada, não que não represente, né, ela ainda não é nada, ela é uma ideia, tem que se tornar rapidamente um projeto, um objetivo. Então assim, o meu processo de criar é colocar no papel. Eu gosto de pegar uma folha, um caderno, eu tenho um caderno de projetos ou de ideias, né, eu brinco que é um caderno de ideias, porque às vezes você cria alguma coisa interessante, mas talvez não seja o momento de produzir. Então, eu tenho essa etapa de escrever o que é, qual é o formato, fazer um pequeno resumo do que é aquilo, para que possa viabilizar e entender o que eu vou precisar, de quem eu vou precisar. Por exemplo, vamos criar uma história. Eu tenho um curta-metragem que eu quero fazer. Eu bolei uma história, eu tenho uma ideia de uma história, então eu tenho uma sinopse, eu não tenho um roteiro. Se eu vou escrever esse roteiro, a primeira coisa que eu faço é escrever um parágrafo contando, às vezes até uma frase, o que é a história de um homem que caminha na rua. E um parágrafo, a história de um homem que caminha na rua e encontra pessoas variadas e ele percebe que ele é um homem invisível. Puramente um brainstorm. Mas assim, a partir disso, eu vou desenvolver uma ideia, um roteiro, um argumento, e aí eu vou criar um roteiro. Tecnicamente, a gente vai escrever o roteiro como funciona na indústria do cinema e tal. Mas assim, eu acho que a base de tudo é você começar a pôr as ideias no papel e entender o que é, porque depois que você tem um roteiro, vem a parte de pré-produção. Você vai ter que entender, eu vou fazer sozinho, eu vou chamar alguém, a hora da produção, preciso de atores, preciso de locações, direção de arte, preciso de figurino, uma série de coisas que envolvem, né? O cinema é realmente feito de departamentos que junto conseguem fazer alguma coisa legal. E eu particularmente posso falar da parte visual câmera, né? Porque, como disse uma vez um diretor, o cinema sem a câmera é o teatro. Eu tinha pensado em um roteiro e acabou que na hora tudo acabou se mudando assim, e eu também fui sozinho, todo o processo. Eu tive alguns parceiros, amigos externos da faculdade que acabaram me ajudando, mas eu acho que eu teria feito com alguém, justamente para poder ajudar a solucionar algumas coisas que acho que às vezes por algum momento eu perdi muito tempo naquilo. Mas eu acho que um roteiro, eu acho que para tudo assim. Eu tinha o planejamento, mas algumas entrevistas que eu fui fazer, que eu fiz, algumas coisas assim fugiram um pouco do roteiro que eu tinha pensado. Mas isso não foi assim porque eu quis fugir do roteiro, não. Foi porque justamente na hora assim que eu tive o contato e que o tema começou, né, que a coisa estava acontecendo. Então eu falei, depois que eu gravei tudo, que eu editei, que a gente viu, eu falei, devia ter perguntado isso aqui, poderia ter feito assim. E acho que aqui é um pouco de autocrítica também, né? Que a gente começa a ver que sempre poderia ter feito melhor. Mas eu acredito mais nisso, acho que eu buscaria ter feito um roteiro mais preciso. Entendeu? Acho que ficou um pouco a desejar. Não sei se ficou ruim. Mas acho que deixou um pouquinho a desejar e eu poderia ter me empenhado mais nisso e faria totalmente diferente. Tudo que é planejado, tudo que é pensado, costuma não dar problema. Mas isso não significa que não tenha problema. Mas assusta quando você se dá de frente com um monte de situações não planejadas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar simples. Você tem que olhar para tudo isso e falar como eu resolvo. Resolva no sentido de fazer mesmo, né? Não de que eu vou ter um problema. Necessariamente você não tem problemas. Mas você tem que pensar que toda ideia transformada em projeto tem que cumprir certas etapas. No cinema tem as 3 etapas de produção. Você tem a pré, a produção em si e a pós-produção, que seria uma finalização. Se a gente falar de cada etapa, de cada departamento, a gente talvez ficaria um tempão conversando sobre isso. Mas, sintetizando e generalizando como cinema, a etapa da pré-produção é aquilo que vai fazer com que você tenha tudo pronto, mastigado, preparado para qualquer eventual problema. Quais são os problemas que podem acontecer? De todo tipo. Eu já vi coisas de, por exemplo, tá no set, pronto, vamos lá, a câmera, tá tudo ligado, acabou a luz. Então é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Como você resolve isso? Se você tem uma pré-produção muito bem elaborada, é óbvio que você contratou um gaffer, um eletricista, para conhecer o local, talvez locar um gerador. Às vezes não é preciso tanto,
você tem uma luz natural que pode te ajudar, você acaba contornando aquela situação. Isso, se é pensado numa pré-produção, não se torna um problema. Dentre outras coisas, quando a gente trabalha com a questão humana, você pode ter uma pessoa que passa mal da noite para o dia, porque comeu alguma coisa ruim, e no outro dia ela não consegue ir para o set. Como que eu resolvo isso? Essa pessoa é imprescindível? Ela é um ator? Ela é um diretor? Ela é um técnico muito importante, muito específico? Não tem como resolver. A gente tem que adiar a gravação, não tem jeito. Por outro lado, você entende que quando você trabalha com um profissional, o cara não vai se alimentar de uma comida de bar bem ruim, que ele sabe que é um lugar bem sujo, que ele pode passar mal. Um dia antes ele vai comer uma rabada e gravar de manhã no dia seguinte. Ele pode ter uma dor de barriga. Eu acho que assim, o profissional, ele pensa sempre um pouquinho na frente. Então, ele já antevê coisas que podem acontecer e ele tenta não causar aquilo. Então, assim, vai ter todo tipo. É difícil a gente listar os problemas que você pode encontrar. Isso às vezes pode assustar, mas é isso. Se você tem uma pré-produção elaborada, seja na fotografia, na arte, na direção, seja lá qual for o departamento que a gente está falando desse audiovisual, deste filme que seja, você não vai ter sérios problemas. E se você tiver, você vai contornar tranquilamente.